Olá, aqui é a Helga do canal Desde Espanha. Hoje vou ler a homilia de Monsenhor Viganò sobre a Ascensão do Senhor no dia 29 de maio de 2025, quinta-feira passada. A Ascensão marca a subida de Cristo ao céu, encerrando sua presença visível neste mundo e abrindo espaço para o envio do Espírito Santo no Pentecostes. Monsenhor Viganò convida-nos a meditar juntos, presenteando-nos com um texto belíssimo, cheio de ensinamento realmente católico, que fala da ascensão do Senhor, um mistério que eleva não só o corpo de Cristo, mas também o nosso coração para as coisas do alto. Fica comigo até o fim e permita-se mergulhar nessa contemplação. Mas, antes de ler minha tradução da homilia de Monsenhor Viganò, peço-lhe que dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber o aviso a cada vez que eu publicar um vídeo aqui. Isto é muito importante, porque se o sininho das notificações não estiver ativado, as notificações não chegam. E é tão simples, só clicar em cima do sininho e você já vê claramente como fazê-lo. Vamos à homilia. Monsenhor Carlo Maria Viganò, Moricum, homilia sobre a ascensão do Senhor. Ainda um pouco de tempo, e já me não vereis, e depois mais um pouco de tempo, e me tornareis a ver, porque vou para junto do Pai. João 16:16. Durante o canto do Evangelho, acabamos de testemunhar o apagamento do Círio Pascal, simbolizando a ascensão de Cristo ao Pai, 40 dias após a ressurreição. Algumas pinturas representam a cena da ascensão, mostrando-nos os apóstolos olhando para cima, onde ora vemos a figura inteira do Senhor, ora apenas os seus pés. Em outras, é como se víssemos o que o Senhor viu ao ascender, ou seja, os seus próprios pés, e, mais abaixo, os rostos absortos dos apóstolos. São duas perspectivas diferentes da mesma cena, e é precisamente sobre essa perspectiva diferente que gostaria de me deter convosco enquanto meditamos sobre o mistério da ascensão. A razão pela qual creio que uma meditação sobre este tema pode ser espiritualmente útil é que toda a realidade, na imutável eternidade de Deus e no frenético devir do tempo, revela a ordem divina que une o Pai Criador às criaturas, o Filho Redentor aos redimidos e o Espírito Santificador aos fiéis santificados. E este maravilhoso entrelaçamento entre as coisas sobrenaturais e terrenas, entre o espírito e o corpo, foi definitivamente estabelecido pela encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que em nosso Senhor Jesus Cristo vê a natureza humana e a natureza divina unidas na realização da redenção. Cristo, homem, intercede pelos homens pecadores. Cristo, Deus, se oferece ao Pai para reparar infinitamente as infinitas ofensas contra a infinita majestade de Deus. Não podemos conceber a redenção sem a encarnação, nem a encarnação sem a caridade para com Deus e para com o próximo. E é esta perfeição da nossa santa religião que a demonstra indubitavelmente como divina. Só um Deus que é amor, 1 João 4,16, pode conceber a loucura de encarnar-se para redimir a própria criatura que se rebelou contra ele. Só um Deus encarnado pode dignar-se a permanecer entre os seus 40 dias após a ressurreição, adiando o seu retorno corpóreo à glória do céu. Meditamos sobre a ascensão de baixo, como os discípulos, e vemos o Senhor partir
após ter prometido aos apóstolos o envio do Espírito Santo, que irromperá no cenáculo dentro de 10 dias. Vemos seus pés, as vestes do manto e as nuvens que se abrem para revelar a corte celestial. Consideramos a ascensão como um momento de separação e privação, porque vemos o Senhor ascender e deixar este mundo numa espécie de longo parênteses entre sua partida e seu retorno glorioso no fim dos tempos. Vemo-nos como combatentes em uma guerra longa e exaustiva, na qual ficamos sem um rei e com generais fracos ou mesmo traidores. Somos como os judeus, deixados aos pés do Sinai por Moisés, tentados a construir um bezerro de ouro. Em vez disso, devemos saber como olhar para a ascensão do alto, como o Senhor a viu. Os apóstolos tornando-se cada vez menores, suas feições cada vez mais indistintas, enquanto a luz ofuscante do paraíso se aproxima acima de nós e os louvores dos coros angelicais se tornam mais claros. Enquanto as portas da Jerusalém celestial se abrem não apenas para o Rei dos Reis, mas também para as almas santas da antiga lei, libertadas do limbo na véspera da Páscoa. Devemos considerar a ascensão como a premissa necessária do Pentecostes, e o Pentecostes como o veículo indispensável da graça que nos prepara para lutar, para conquistar e para merecer a palma da vitória. A ausência de nosso Rei e Senhor nos dá a oportunidade de testemunhar a Ele nossa fidelidade, não quando Ele conquista e triunfa sobre seus inimigos, mas quando todos, até mesmo seus generais, o traem e se passam para o adversário. E assim como entre os judeus havia aqueles que sabiam esperar o retorno de Moisés com as tábuas da lei, sem construir ídolos tranquilizadores, assim, e ainda mais, na igreja houve, há e sempre haverá aqueles que guardam em mente as palavras do Salvador. Ainda um pouco de tempo, e já me não vereis. E depois, mais um pouco de tempo, e me tornareis a ver, porque vou para junto do Pai. João 16:16. Um pouco, e me vereis novamente. Não sabereis o dia nem a hora, porque o Senhor virá como um ladrão, de noite, como o noivo esperado pelas virgens prudentes. Devemos, queridos fiéis, compreender que somos nós que devemos alcançar o Senhor no céu, porque essa é a nossa verdadeira pátria. Que sursum sunt querite. O Divino Mestre nos disse: se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima, e não às da terra. Colossenses 3:1-2. Sob esta luz, as contingências humanas adquirem o seu justo peso, porque são reconduzidas àquele cosmos, do qual nosso Senhor é o verdadeiro e absoluto Pantocrator, Senhor de todas as coisas, Mestre do tempo e da história. Instaurare omnia em Cristo, Efésios 1:10, significa precisamente isto: recapitular, trazer de volta ao primeiro princípio, reconhecer o senhorio de Cristo. E, portanto, poder ler a promessa divina de non prevalebunt, Mateus 16:18. Na consciência tanto da cruz como da ressurreição, tanto da luta necessária como da vitória indefectível. Se compreendermos que os eventos terrenos,
que envolvem toda a humanidade e cada um de nós individualmente, estão indefectivelmente entrelaçados com a eternidade de Deus, se compreendermos que a nossa fé não é a resposta humana e imanente à necessidade de crer, mas a adesão confiante e consciente à obra perfeita de um Deus que nos quer salvos e santos, se contemplarmos a ascensão como um espelho do retorno glorioso da Rex Tremendae Majestatis do juízo final, então também compreenderemos que se trata verdadeiramente de um modicum, de um tempo breve, e com a esperança teologal da ajuda de Deus, podemos enfrentar este parênteses, este modicum, com renovado vigor. Caros fiéis, sabemos que estes são dias difíceis. Os acontecimentos recentes, a morte de Jorge Bergoglio, a convocação do conclave, a eleição do Papa Leão, acontecem num momento em que estamos desgastados por décadas de crise, com os últimos anos terríveis de usurpação, heresias, escândalos e a apostasia de quase toda a hierarquia católica. A esses acontecimentos soma-se o golpe globalista, a hostilidade cada vez mais evidente dos governantes mundiais em relação aos governados e o iminente estabelecimento da tirania da nova ordem mundial com sua agenda diabólica. Estamos todos cansados e esgotados, cansados de lutar contra mentiras descaradas que se fazem passar por verdades, cansados de ter que justificar o óbvio quando todo o sistema propaga o absurdo, cansados de ter que nos defender daqueles que, em vez disso, deveriam nos ajudar, cansados de ter que nos proteger de médicos que querem nos envenenar, de juízes que querem prender pessoas honestas e libertar criminosos, de professores que ensinam erros, de padres e bispos que espalham heresia e imoralidade. Não fomos feitos para isso. Não cabe ao rebanho comandar os pastores, ao aluno ensinar o mestre, ao paciente dar lições ao médico. É por isso que a autoridade existe, para que, como expressão vicária da única autoridade de Jesus Cristo, Rei e Pontífice, governe para realizar o bem, e não para destruir a instituição dentro da qual se exerce e dispersar os membros. Nosso cansaço, nossa amargura ao ver frustradas as oportunidades que a providência nos oferece tantas vezes, o desgaste de uma batalha angustiante com um inimigo traiçoeiro sem aliados válidos, tudo isso faz parte do tempo de provação. É a nossa cruz, uma cruz que o Senhor sabiamente calibrou para que, com sua graça, possamos levá-la até o fim. Uma cruz individual e coletiva que nenhum poder terreno jamais poderá mudar ou apagar. É a cruz que a Igreja deve abraçar, porque é a única esperança, spes única, de sair vitoriosa dessa batalha epocal. Sem a Passio Ecclesiae, é impossível que o corpo místico triunfe com sua divina cabeça. E nem a paz, nem a harmonia, nem a prosperidade jamais serão possíveis onde as esperanças humanas não se baseiam na observância da santa lei de Deus e não reconhecem o senhorio universal de Jesus Cristo. Não cabe a nós, a nenhum de nós, fornecer soluções comuns em circunstâncias completamente únicas e extraordinárias. Somos obrigados, e aqui a sabedoria da regula fidei nos auxilia, a não mudar nada do que o Senhor ensinou à Igreja e que a Igreja fielmente nos transmitiu. Continuar a crer no que nossos pais creram não nos privará da glória eterna, só porque rejeitamos as novidades introduzidas por falsos pastores e mercenários. No dia do juízo final,
no momento da nossa morte e no dia do juízo final universal, no fim dos tempos, não seremos julgados com base na Amoris Laetitia ou na Nostra Aetate, mas com base no Evangelho. Vivamos, portanto, cada momento da nossa vida sabendo que este é o tempo da provação e que quanto mais a batalha se intensificar, mais nosso Senhor multiplicará as graças que nos concede para lutar e vencer. E se é verdade que o Senhor está agora fisicamente no céu, é igualmente verdade que ele quis conceder aos seus ministros o poder de o tornar ainda presente no Santíssimo Sacramento do altar. Cada sacrário, por mais abandonado e negligenciado pela insensatez dos homens, traz de volta a este vale de lágrimas a glória do céu, a adoração dos anjos e dos santos, a presença real do Deus encarnado. É verdade, a chama do círio pascal pode se apagar, mas a chama da lâmpada vermelha do santuário, que honra o Rei Eucarístico, permanece viva e acesa. Que a chama da caridade, que arde em cada um de nós, também brilhe, para que a nossa alma seja menos indigna de se tornar morada da Santíssima Trindade. E que assim seja. Carlo Maria Viganò, arcebispo. 29 de maio de 2025. In Ascensione Domini. Se essa reflexão de Monsenhor Viganò lhe parece importante, deixe um comentário aqui embaixo. Compartilhe este vídeo com alguém que também seja capaz de apreciá-lo. E, claro, não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Obrigada e até o próximo vídeo.